Bem, amigos do canal, estamos mais uma vez aqui com a Juliana. A gente criou uma grande amizade e agora nós vamos começar alguns especiais de logística. Hoje ela vai apresentar falando um pouquinho sobre importação, né? E ela vai descrever, hoje já mais formal, já vamos colocar até transparência aqui para vocês. E eu já vou deixar a palavra com ela, que hoje o assunto é gostoso, o assunto é bacana para quem curte a logística. É com você, Ju. Legal. André, primeiro, obrigada pelo segundo convite. É sempre gostoso estar aqui, né? Como a gente estava falando, a conversa flui, que se deixar, ficamos aqui horas e horas. Então, é com muito prazer que eu venho aqui, né, conversar com a sua audiência. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Tomita, eu sou executiva de Supply Chain. Tenho mais de 14 anos na área de gestão de suprimentos, e hoje a gente vai falar sobre um tema específico, como você já deu o spoiler aí, a gente vai falar um pouquinho sobre importação, mas antes eu queria dar um contexto de supply, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela, para a gente começar a falar de supply chain. Eu não vou deixar aqui em modo de apresentação, ver se você consegue enxergar. Ficou muito bom. Maravilha. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o supply chain, né? Diferente do que todo mundo pensa, ou do que a maioria pensa, né? O supply chain, ele não é logística, ele não é compras, embora logística e compras façam parte do supply chain. Então, eu trouxe aqui um fluxo de gerenciamento de suprimentos, onde a gente pode ver que o supply chain, ele vai desde a gestão da demanda, passa pela qualificação de fornecedores, negociações, gestão de contrato, logística interna, externa, nacional, internacional, gestão de pagamentos. Então, o supply, ele também é composto por PCP, por comércio exterior, e dependendo da companhia, você tem um atendimento ao cliente também, debaixo do guarda-chuva de supply, tá? Então, como que aconteceu a história do supply, né? Então, primeiro começou com a logística, por isso essa confusão, né, de, é logística, é supply, como que é? Então, o supply começou com a logística teve destaque lá nos anos 40, mais ou menos, com a Segunda Guerra Mundial. Entre os anos 60 e 70, a gestão de estoque passou a ter foco, justamente porque as empresas estavam buscando aí por melhoria de eficiência, redução de custos. Nos anos 80, 90, a palavra supply chain management, né, ou gestão da cadeia de suprimentos, começou a ser usada mais amplamente, e a partir dos anos 2000, a globalização trouxe uma complexidade para dentro da cadeia, e aí o supply também ficou responsável pela gestão de risco, pela responsabilidade social corporativa, sustentabilidade. Então, hoje, tudo isso envolve supply. Tá? Com isso posto, então, hoje falaremos sobre um tema dentro da área logística, na logística internacional, que é a importação no Brasil. Então, agora eu vou colocar o meu outro material. Por favor, avisa, na hora que você estiver vendo. Não vê, né? Não, continua. Tá. Agora estou vendo você. Ó. Sim, eu vou compartilhar de novo. Vamos lá. Agora foi, né? Agora sim. Legal. Então, eu trouxe um pouquinho do que a gente conversou, André, de onde a gente consegue ter vantagem competitiva quando a gente fala do tema importação no Brasil. E aí, eu achei importante trazer primeiro o que é a vantagem competitiva. Por quê? Porque a importação, ela é extremamente carregada na parte regulatória. Então, eu acho primeiro importante entender o que é uma vantagem competitiva, né? Então, é exatamente o diferencial que a sua empresa vai oferecer para os clientes para se destacar da concorrência e ter resultados. Basicamente é isso. Quais que são as premissas? Então, primeiro, nesse 1/4, né, superior da direita, a gente tem o insubstituível.
Ou seja, aquela vantagem competitiva que você está oferecendo, ela vai ser uma vantagem competitiva se ela for insubstituível ou, no mínimo, difícil de ser copiada, né? E aí a gente traz o caso aí da Netflix, por exemplo, que ela foi por muito tempo a única do setor onde ela atua. Hoje, nós temos outros fornecedores, né, da mesma plataforma. Então, é importante que seja insubstituível. Depois, gerar valor para o cliente. Por quê? Muitas vezes o cliente, ele vê valor na agilidade, outras vezes ele vê valor no custo. É óbvio que a gente está num cenário e num mundo onde todo mundo busca por maior qualidade e menor custo, né? Mas a gente sabe também que não existe cobertura extra de graça, né? Dizia já um ex-gestor meu, muito bacana. Então, a gente precisa entender o que é aquilo que vai gerar valor para o cliente. Precisa ser sustentável, ou seja, é uma premissa de que o que você está oferecendo, ele possa ser replicado ao longo do tempo, e a gente precisa considerar a questão de compliance aqui, quando se fala em importação, tá? E eu vou explicar o porquê disso aqui no meu próximo slide, já na primeira linha, né, separando aqui o joio do trigo. Na questão de custos, como é que dentro de Comex eu consigo trazer uma vantagem competitiva? Bom, eu preciso trabalhar primeiro, e muita coisa aqui você vai ver que fornecedores estratégicos são importantes, tá? Mas a principal ação são bids, cotações para fretes e transbordo. Para quem não sabe, transbordo é quando um navio ele vai sair da origem, vai deixar sua carga num país no meio do caminho, um outro navio vai pegar a carga e trazer para o destino. Então, para o Brasil, no caso, né, nesse caso de importação. E qual que é a vantagem disso? É o custo, né? O custo ele é bem menor, mas eu tenho lead times maiores, tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento para poder entender o que a gente quer oferecer e o que a gente quer contratar. E o que não é, na questão de custos, NCM, por exemplo, a nomenclatura comum do Mercosul, que é um código de taxas, né, de impostos, e ele é definido normalmente, e não somente, pelo desenvolvimento de produtos. Por quê? Porque ele tem que ser selecionado de acordo com o uso e finalidade do produto, e não com a carga tributária, né? Então, obviamente, que é estratégico você utilizar lá o NCM que melhor se enquadra e que tem aí os impostos, os menores impostos. Então, muitas vezes você consegue um ex-tarifário, algum benefício, né, fiscal, alíquota zero de importação, de imposto de importação, mas não é pelo tributo, não é o custo aqui, tá? O NCM, ele entra na categoria de compliance. A questão de agilidade também entra em bids e cotações. Eu coloquei aqui que não é construção de estoque. Por que isso, André? Porque a construção de estoque ela pode ser uma estratégia e tá tudo certo. Só que a gente precisa levar em conta que a construção de estoque ela é um custo que vai direto no P&L, na parte do L, que são losses e perdas, né? Então, é importante que essa estratégia, ela seja conversada com a corporação de uma maneira muito mais ampla, não comércio exterior. A área de comércio exterior consegue agilidade através de bids, cotações, consolidação de carga. Então, é aqui que o Comex vai trabalhar. Conveniência, ou seja, Incoterms, armazém alfandegado. O que não é? Coloquei acordos com o cliente. Mas por que aqui, né? Quando a gente negocia os Incoterms, e eu não sei se todo mundo sabe, mas Incoterms, eles significam pontos de transferência de custos e responsabilidades. E eles são aplicados mundialmente, né, para o mercado internacional. Que quer dizer o quê? Até onde vai a responsabilidade e o custo do exportador e a responsabilidade e custo do importador. Então, assim, e existem os incoterms apropriados também aqui para a legislação brasileira. Por exemplo, as taxas, eu não consigo que o exportador pague as minhas taxas aqui.
ICMS, IPI, Imposto de Importação, porque tudo isso, ele está conectado ao CNPJ da companhia brasileira, tá? Então, os acordos com o cliente, eles devem ser baseados dentro desses parâmetros, tá? E armazém alfandegado, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Qualidade, qualificação de fornecedores e KPIs, né? O que não é? Assumir avarias. Eu já trabalhei em algumas companhias onde, de repente, alguma importação era importação direta, né? Então, a empresa no Brasil fazia todo o trâmite, desde a exportação até a chegada ao cliente final aqui no Brasil. E chegava variado, e então o Brasil, a unidade do Brasil assumia, né? Pode ser feito isso? Pode, porque isso é um acordo comercial entre as partes. Mas o que diz a questão de legislação, digamos assim? Se a avaria aconteceu no transporte, quem arca é o transportador, né? E por isso que entra ali a qualificação de fornecedores. Então, por isso que essa qualificação e a estratégia na hora de você qualificar fornecedores é importante. Tá? Muitas vezes a gente tende a assumir avarias, principalmente no Brasil, porque a gente quer deixar o cliente feliz e contente, e tudo bem se isso é feito. Mas só lembra de fazer a ponte e a conexão com o transportador, tá? E é importante que se tenha KPIs aqui também, para a gente poder estabelecer as expectativas de todas as partes. Localização. Então, o local de disponibilidade dos produtos. Isso está totalmente linkado aos Incoterms também, né? E a gente precisa respeitar esses pontos de transferência. Então, temos lá as evidências de que tudo saiu da exportação conforme, né, sem avaria, e chegou avariado aqui no porto. Então, aonde aconteceu? No transporte internacional? No transporte nacional, chegou na fábrica, sim, era container, carga solta, então tudo isso precisa ser avaliado. Tá? E quanto antes a gente pensa nessas premissas, a gente consegue ter mais agilidade para resolver o problema do cliente. Tá? E a questão da equipe, muitas vezes a gente pode dar um treinamento para o cliente. Como é que funciona a exportação, como é que funciona a importação, mas isso não significa alocar a equipe para o cliente, não significa fazer pelo cliente. Podemos fazer isso? Podemos. E isso pode ser também um diferencial, tá? Mas tem que ser tratado de forma diferente. Então, aqui, eu coloquei os pontos que a gente conversou aí no slide passado, e como é que a gente costuma fazer isso? E aí, André, qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, fica à vontade, tá? Para interferir aqui no pensamento, até porque, né, queria só deixar claro também para a audiência que essa daqui é a minha perspectiva de um tema, e queria pedir que vocês comentem também nos vídeos se eu, de alguma forma, esqueci alguma coisa, se tem alguma outra ação aqui que a gente deva considerar, né? Então, vamos falar. Uma coisa que eu queria perguntar para você, enquanto você comentava da responsabilidade, você falou a questão legal, tudo, e pela vivência que eu tive, a gente tinha contratação de seguradoras, né? Não sei se isso faz parte de um contrato já na hora que você está contratando, já também estipular uma seguradora compatível, e essa seguradora também ser uma fornecedora de confiança, tal, né? Se tem essa predisposição também. Não, muito legal a parte do seguro. Inclusive, eu vou passar aqui para o meu slide backup. Por quê? Dependendo do Incoterm que a gente utilizar, o seguro está incluso ou não. Né? No caso aqui, olha, no custo seguro e frete, que é Cost, Insurance and Freight, ou no CIP. Né? Em ambos os casos, o I significa seguro. O que acontece, André? Há alguns anos, poucos anos, né, a indústria de seguros aqui no Brasil, ela era muito fechada, ela queria se desenvolver. E então, por isso, não era possível fazer o CIF ou o CIP, era extremamente proibido.
né? Hoje a gente já consegue fazer isso. De qualquer maneira, é importante que você tenha uma seguradora local, tá? Para que a gente consiga fazer e cobrir, né, qualquer tipo de problema, dano, avaria com a mercadoria. Então, o seguro é um tema bastante importante para a gente poder se aprofundar e entender até onde vai, né? Porque as seguradoras internacionais, normalmente, elas acabam garantindo até o material ainda dentro do navio, e depois daí já não mais. Então, a gente precisa entender e se aprofundar no momento de escolher um Incoterm, né? Porque o Incoterm é muito além de frete e seguro, né? Tem muita coisa aí no meio, e a gente pode voltar nisso até num outro bate-papo. Mas eu respondi sua pergunta? Sim, sim. Legal. Vindo aqui, então, para negociações de fretes. Como é que funciona? Não sei se você já teve, André, a possibilidade de participar de um BID internacional. Não, não tive. Legal. Então, eu vou contar um pouquinho. Normalmente, é uma pessoa de sourcing fora do Brasil, e quando eu falo isso, eu considerando multinacionais, né, estrangeiras, por quê? Porque o volume de carga do Brasil e para o Brasil, muitas vezes, é inferior do que em outras regiões, tá? Então, eu estou falando isso de uma maioria e não 100%. E o que que acontece? Então, são eles que detêm o poder maior de negociação. Então, o bid é feito por eles. No passado, se fazia o seguinte, vamos ver aqui o frete, tá, no geral, tá bom do jeito que tá, vamos com esses fornecedores. Só que o que não se levava em consideração era que o fornecedor de transporte internacional contratado lá fora, quando chegava aqui, ele estava linkado a um terminal extremamente caro, ou ele cobrava tarifas nacionais extremamente altas. Então, tudo isso não era levado em consideração, né? Hoje, já participei de bids muito abertos, aonde nós no Brasil colocamos como a gente quer, o que a gente acha importante, para que a negociação seja feita. Existem os fornecedores de bids globais, porém, existe também a opção de você fazer cotações caso a caso. Né? No caso da pandemia, por exemplo, a gente tínhamos os fornecedores de bid, né, na empresa onde eu trabalhava, e a gente teve o green light para ir para cotações pontuais, porque o mercado estava super maluco, e muitas vezes o valor do bid não compensava mais. Né? Então, é importante que você tenha um bid, um direcionamento e tudo mais, sim, mas é importante que a gente também coloque a nossa realidade, né? Eu coloquei até na nossa conversa anterior que o Brasil é um dos países mais burocráticos do globo. Então, a gente precisa fazer com que, se não formos nós que estivermos fazendo o BID, que a gente coloque as nossas preocupações e os nossos pontos aqui. Então, isso é importante. Hoje já existe essa escuta mais ativa, né? De qualquer forma, eu entendo que ter cotações pontuais também é algo bom. Como é que a gente faz isso? Né, eu coloquei aqui free times e transbordo. Free time é algo que eu vou mencionar junto com as cotações. Eu utilizo, normalmente, as cotações junto com a base saudável de fornecedores, que é o último quadradinho aí do slide que vocês estão vendo. Como é que funciona isso? Primeiro eu vou entender a qualidade do fornecedor, quão financeiramente salubre ele é, enfim, todas aquelas partes de qualificação de fornecedor, né? E normalmente cada companhia tem uma política. E aí eu tenho, por exemplo, a especialidade dele numa rota X. Tá bom. Então eu tenho aqui minha primeira camada de fornecedores, depois eu vou ter uma segunda camada de fornecedores. Que significa o quê? A primeira é aquela que normalmente eu já tenho negociações fechadas e que eu mando a carga e pronto, acabou. A segunda é aquela que muito provavelmente vai entrar na sua primeira camada, de acordo com as cotações e serviços apresentados, ou seja, ela faz parte dos fornecedores a serem cotados, né? Então, fornecedores qualificados, já tenho aqui a especialidade dele, então vou fazer uma cotação. O que é importante na cotação? Eu, particularmente, gosto do uso de um formulário, onde é um formulário padrão, onde eu mando para as empresas,
As empresas preenchem e me devolvem. Por quê? André, não sei se você também já recebeu cotações assim de fretes, mas existe muita linha com letrinha pequena, existe muita tarifa que pode ser, pode não ser, muita coisa padrão. E o que eu preciso é garantir que aquele frete ele seja atendido como eu quero e no valor que eu quero. Então, eu coloco lá no meu formulário qual que é a minha origem, qual que é o meu destino, coloco ali para ele mencionar qual que é o lead time, por quê? O tempo do navio não é o mesmo, né, para a mesma rota? Pode ser e pode não ser, porque eu posso ter com um armador saídas semanais, com outro diárias, com outro mensais, o outro faz transbordo. Então, tudo isso precisa ser colocado e medido nesse momento. E aqui, nesse momento da cotação, existe um ponto importante que são os free times. Então, você já ouviu falar de demurrage ou detention? Não. E, menino, André, isso daí dá briga, porque é um custo de aluguel de container. Então, Tá, entendi. o que acontece? A carga chega, você não sobe ela para o teu armazém, você não tira do porto e deixa ali. Não desconsolida, deixa ali. Depois do free time acordado passar, existe essa taxa de aluguel de container, que normalmente chegou até $300, né, agora na época da pandemia, mas normalmente gira em torno de $100 a diária, numa taxa de câmbio da companhia detentora dos containers. Ou seja, isso daqui pode dar um aumento de custo do produto, né? Porque é um custo, normalmente é um custo de internalização de matéria-prima, né? Quando a gente fala de importação no Brasil, isso pode gerar um custo no produto muito alto. E a gente nem se dá conta. E isso está na mão de Comex, né? Comex precisa entender e saber qual que é o free time. Ju, isso também não pode ser uma questão de sourcing? Pode, porque sourcing ou compras estratégicas vai negociar com determinado fornecedor. Então, compras precisa saber se aquilo vai ser custo e frete melhor para a empresa, se vai ser só o ex-works, ou seja, a gente busca na planta, né, do exportador. Então, o sourcing também tem que ter essa ideia, né? De qualquer maneira, isso vai passar pela mão de Comex. Então, o Comex precisa saber se isso vai ter um free time alto ou baixo. Qual que é o ponto aqui do free time? O free time, normalmente, quando eu tenho um valor de frete baixo, eu tenho um free time de 5 a 7 dias. E quando eu tenho um valor de frete um pouco mais alto, eu tenho um free time de 10 a 12 dias, até 15, né? Como eu falei para vocês, né, a importação, ela é bastante burocrática no Brasil. Então, eu vou preferir um free time maior. Com isso, meu valor de frete, ele pode ser maior. E por isso que eu preciso ter a base saudável de fornecedores. E é preciso fazer essa gestão de fornecedores, porque eles precisam entender também aonde que eu quero chegar. O que a gente quer com a parceria, né? E esse é um ponto importante da parte de compras, que a gente também pode vir falar em algum momento aqui, que é por que fazer a gestão de fornecedores, né? Então, quanto mais o fornecedor souber daquilo que ele pode saber, né, da tua operação, e quanto mais você souber do fornecedor, melhor essa sintonia, né, mais rápido fica, mais ágil fica, e mais claro ficam os termos e custos. Então, esse trabalho com o fornecedor está diretamente ligado aqui, tá? E free time é um ponto importante para que se coloquem aí nos formulários de cotações. E nos bids também. A questão do transbordo, já comentei, né, que é quando a carga ela não vem direto do exportador para cá, ela para no meio do caminho. Aliás, André, eu tenho aconteceu algo bem interessante comigo numa vida passada, aonde entrou uma pessoa de sourcing e ela conseguiu redução de fretes internacionais gigantescos, né? Uma pessoa americana e falou: olha, a partir de hoje a gente vai utilizar a companhia Y. Pois bem, realmente os savings foram absurdos, porque o valor do frete era realmente muito mais em conta.
De qualquer forma, ele não viu que tinha transbordo. Então, no Brasil, nós ficamos com estoque zerado durante um mês. E era uma empresa que importava para revender. Então, imagina o valor do custo de frete aéreo para trazer quase um mês de estoque, né, e conseguir vender. Então, e é aqui que eu falo, a gente precisa conhecer os detalhes da importação, os detalhes daquilo que pode se fazer ou não, para a gente realmente mensurar o saving, tá? Senão, isso pode se virar contra você. Sim. A minha maior experiência foi no que você comentou de realmente fazer um estoque de segurança, né? De tudo que era importado nessa vivência dos meus últimos 15 anos na indústria de baterias, todo que era material importado, a gente mantinha uma certa quantidade de segurança, basicamente 90 dias, e também, né, buscava alguma alternativa nacional, né? Sempre tinha essa condição, porque realmente é um risco muito alto, né? Não só de atraso, né? Dentro dessas condições de transbordo, do navio mesmo, né? A gente não tem pode haver condições aí de intempéries dentro do trânsito também pode acontecer, então a gente trabalhava muito com estoque, tanto que no último ano o diretor nosso, ele abriu um novo armazém, né, só para manter o material importado, para não ter problema, devido a todas as condições enfrentadas durante os anos da pandemia. Aí ele não queria mais passar aquela condição. Eu falei, agora eu vou montar um armazém aqui para não ter dor de cabeça mais. Perfeito, eu acho que a pandemia foi um ponto fora da curva, né? E fez todo mundo se questionar. Não teve uma empresa, eu acredito que pelo menos não considerou um maior estoque, seja ele de produto final, seja ele de matéria-prima, né? Para que a gente não ficasse tão dependente da importação, uma vez que a importação ela ficou muito complicada durante o período pandêmico, né? E, de qualquer maneira, é exatamente sobre isso que eu comento, né? Quando a gente tem estoque de segurança, é quando o rio está cheio, ou seja, você não vê as pedras. Quando o rio abaixa, que foi o momento da pandemia, aí a gente entende aonde estão as rochas, aonde estão as pedras, e começamos a trabalhar nelas. Então, é importante que todo esse trabalho, ele seja feito antes, ele seja construído antes. Porque num momento de caos, totalmente inesperado, né, que foi a pandemia, a gente consegue ter aí algum tipo de atuação diferente, né? Mas a questão do estoque durante a pandemia, eu acredito que ela foi, quem importa material, pelo menos, né, pensou em aumento de estoque. Outra Não tenho condição dúvida. que aconteceu bastante assim, ó, por exemplo, negociações de PIPAP, de negociação de desenvolvimento de produto, tudo, da nacionalização de alguns produtos que estavam atravancados de 2, 3 anos assim, e de repente com essa condição de risco de parada, por exemplo, da Volkswagen parar porque estava faltando matéria-prima para produzir a bateria, aí eles liberaram a nacionalização, falaram, não, agora pode nacionalizar. Então, quando veio a conveniência para eles, daí foi rapidinho liberaram. Ah, Enquanto a gente estava ali fazendo todo o desenvolvimento, tudo, e tinha a condição de poder trazer o importado com tranquilidade, estava ali engavetado, né? Depois que apertou a coisa, não, libera, 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 foi bem rapidinho. eu vi algo assim no Google, sabe? Brincadeiras à parte, na minha experiência profissional aí, numa delas anterior, foi a mesma coisa. Não pode ter outra alternativa de matéria-prima, porque só essa faz isso, só essa é assim, só essa é assado, porque senão a gente vai mexer na performance do produto, porque isso, porque aquilo. Não, isso não pode, isso nunca deve ser feito. E na pandemia, tudo foi liberado. E foi tudo feito com qualidade. Então, é por isso que eu falo, né? Dentro da importação, a gente, como você pode ver aqui, a gente tem
poucas, entre aspas, atuações. E aí, muitas vezes, é até difícil de se mostrar o valor, né, que se tem dentro da importação. Por quê? Porque, às vezes, você manter um lead time ou manter um custo, ele exigiu de você um trabalho tão grande por trás disso e que não é visto no final. Por quê? Porque não é hard saving. Mas se não fosse isso, né, o custo seria muito maior. Então, na realidade, são cost avoidance. E aí sim, aí a gente recorre a outras, quando não é possível, né, ter essas vantagens competitivas na importação, aí a gente recorre a alternativas como desenvolvimento de produto nacional, a construção de estoque, de repente até armazéns estrategicamente localizados, dependendo da região dos clientes, né? Então, bem lembrado, viu, André? E bem colocado. A pandemia, ela foi um ponto bem fora da curva para isso. Acabou fazendo, como você bem citou, na hora que baixou ali o nível da água e a gente teve que buscar alternativas, né, viu que tem as condições, como o mercado nacional, né, que está esse novo governo querendo desenvolver novamente. Durante a pandemia, a gente passou por necessidade de ter que importar bens de consumo básico, que você poderia ter empresas dentro do Brasil produzindo, e devido a não ter valia, né, não ter competitividade, fecharam-se as empresas, a empresa fechou porque o imposto não era mais competitivo, tal, era mais competitivo você trazer da China e revender, né, muita coisa. Fechou a empresa, daí de repente falou, não consigo importar da China e não consigo mais produzir, porque eu não tenho meu parque fabril montado. E agora o que eu faço, né? Então, agora, né, com esse novo governo, uma das ideias aí tão fortes do Alckmin é realmente trazer esse desenvolvimento novamente do nosso parque fabril, que, ao meu ver, né, colocando um ponto aí que talvez seja contraditório, né, eu sou um defensor da indústria nacional. Eu acho que se nós não tivermos uma boa indústria, uma boa capacitação e desenvolvermos o nosso estado, ele vai ser um estado fraco e não vai ter competitividade, não vai ter inovação, não vai ter toda aquela evolução cultural e tecnológica para que a gente possa competir no mercado. E até para ter viabilidade, né, de exportação e importação, né, Juliana? Se o país só importa, como que a gente teve bastante problema, né? Você pode até falar melhor que eu. Tinha às vezes a gente tinha o produto pronto para exportar, mas porque a gente não importava material, a gente não tinha container para exportar. Então a gente tinha condição de produto para exportar, mas não tinha container, né? Eu enfrentei isso aí nos anos de 2020 e 2021, quase 22 ali. Eu falei, eu tenho produto, tenho pedido, tenho cliente querendo produto, e só que eu não tenho container para mandar. E aí, o que eu faço? Nós tivemos uma condição, sem querer te cortar, de ter que mudar toda a disposição de exportação para o Chile. O contrato inicial era tudo por container, né, pela rota de transbordo via Argentina, tal, cortando por baixo ali. Tivemos que mudar tudo para terrestre, porque não tinha container para mandar. Né? E aí o frete ficou mais caro, tal, aquela condição toda que a gente conhece. Você sabe que depois da pandemia, André, as empresas, elas se viram num movimento de nacionalização, né? Antes disso, quanto mais global, melhor, porque a gente aproveitava as oportunidades ao redor do globo. Depois da pandemia, elas realmente viram vantagens em se ter um fornecedor mais próximo, em se ter um fornecedor, em contribuir para a indústria local, e eu também, particularmente, sou muito a favor do desenvolvimento do Parque Fabril, né, aqui no Nacional, no Brasil, e sim, a importação, ela está totalmente linkada com a exportação, né, o Chile, ele tem uma particularidade ainda, né, o Chile, ele aceita determinadas bandeiras de navio. Por quê? Os navios, dependendo de onde ele é construído, ele tem uma bandeira. E no Chile, me parece que existe uma restrição para 2 ou 3 bandeiras específicas. Por isso que o custo é muito alto de transporte internacional para o Chile.
né? Obviamente que terrestre é complicado, justamente pela condição das estradas, e dependendo do material, se é um material muito delicado, existe um risco grande de avaria, né? Assim como na subida do Porto da Colômbia para a capital também. Então, tem tudo isso que a gente precisa entender, né? Mas a falta de equipamento, ela nunca aconteceu de uma forma tão grave como na pandemia. Ela, realmente, os containers teus, né, que são containers de 20, feus, que são containers de 40, eles realmente ficaram escassos, e pasme, as empresas que constroem containers estão todas na China. Não existe mais nenhuma na região. Então, vê como a gente ficou muito dependente também, né, do globo, nesse movimento de globalização dos anos 90 para cá. Então, de fato, eu acho que é hora de olhar para dentro e entender como é que a gente pode desenvolver aqui o nosso mercado, né? A importação, antigamente ela era proibida, ela não precisa ser proibida, mas a gente precisa desenvolver o mercado nacional e entender quando que é viável importar e quando que é viável a gente comprar daqui, né? Então, eu concordo 100% aí com o que você disse. E, desculpa, você quer comentar? E buscar, assim, como meu pai sempre coloca, né, nas sábias palavras, ele fala assim, a gente tem que buscar o equilíbrio sempre. Então, nem tanto só exportar, nem tanto só importar. A gente não pode, como você bem citou, fechar de novo o mercado. Isso aí é algo fora de pauta, não faz sentido a gente se tornar uma Rússia ali, né? Ficar blindado ali, não faz sentido. A gente tem que ter troca, né? Como uma das maiores características do nosso novo governante é esse negócio de realmente ele é um cara interlocutor que se consegue se comunicar com todo mundo e ser bem quisto, né, em todas as áreas aí do planeta. Então a gente vai ter uma grande valia de manter, né, essa troca de tecnologia, essa busca, né, realmente de estar sempre atualizado, né, mas buscando sempre fazer bem aqui dentro, né, acho que é o mais importante. Fazendo bem aqui dentro, conseguindo se desenvolver, as nossas instituições de ensino voltaram a ter o investimento que sempre tiveram, né, ainda é pouco, né, as parcerias público-privadas, as empresas, né, dentro do país, elas crescendo, elas vão poder formar mais parcerias com as universidades e a gente vai poder desenvolver mais tecnologias e não depender, né, do que a gente muito vem dependendo de grandes nações aí, que na hora que a coisa aperta, eles vão defender o deles. Isso aí é claro, né? Não tem como correr, né? Não adianta. Não tem. Não tem como correr. Não tem. Mas eu acho que assim, né, para a gente poder pensar em importar, e aí é um ponto interessante também, né? Tem muitas empresas nacionais que elas ainda não têm autorização para importar. Então, você pode ser um importador, um intermediário para essa companhia. Você pode utilizar isso como uma vantagem competitiva. Não, eu trago para você, né? Então, se você não precisa importar direto da minha matriz nos Estados Unidos, mas eu trago para cá e você me disponibilizo para você. Tudo isso tem um custo, né, para ele, mas isso pode ser feito também. Então, o que eu acho é dar a oportunidade para a gente se desenvolver enquanto economia, né, e ainda ter a opção da importação e inovações em outras regiões do globo, né, eu acho que isso é fundamental, sim. E aí, André, falando um pouquinho aqui eu tenho mais 2 pontos para comentar, Incoterms e armazém alfandegado. De Incoterms, eu acho que vale até depois uma outra conversa, mas só para todo mundo entender, aqui do lado esquerdo nós temos o vendedor, do lado direito nós temos o comprador, e aí nós temos os termos de transação comercial, né? Então, quando eu sou responsável por buscar o material na fábrica do exportador, se chama ex-works, não é? Se eu
coloco um determinado local de acesso, um armazém no porto, por exemplo, né? Então, eu posso utilizar o FAS. Se é dentro do navio, é o FOB. Se, se o fornecedor, né, o exportador é responsável não só para colocar dentro do navio, mas também pagar o frete, é o custo e frete. Ou, se ele vai pagar o seguro também, o CIF. Depois a gente tem DAP, DAT e tem o DDP, que significam o quê? Todas as taxas pagas até o porto, até o terminal ou até a empresa. Ajuda para utilizar todos? Não, não dá. Como eu falei, algumas taxas você precisa pagar através do seu CNPJ. Então, alguns deles você não vai utilizar. Mas isso deixa claro exatamente qual que é a responsabilidade e qual que quais são os custos que cada parte vai arcar. Por que eu trouxe como vantagem competitiva aqui? Porque numa determinada época nós fornecíamos para uma empresa no Nordeste e a empresa começou a reclamar porque o frete estava muito alto, porque demorava demais, e a gente sabia que a gente estava fazendo o nosso melhor, era de fato uma técnica de negociação que eles estavam utilizando. Então a gente falou: olha, podemos fazer ex-works, e você fica responsável pelo frete, né? Ou então me passa qual é a companhia marítima que você está utilizando, que eu vou ver com o meu global se eu consigo uma negociação. Então, os Incoterms, eles ajudam muito a gente entender, junto com o nosso cliente também, né, qual que é a forma de eu agregar valor para ele. Eu posso fazer para você, mas vai me custar tanto. Né? Então, o Incoterms, ele é bem utilizado para isso. A partir daí, eu acredito que a gente entrou num consenso e não tivemos mais reclamações. Então, utilizar os Incoterms em negociações, ele pode ser uma vantagem competitiva, tá? E, por fim, armazém alfandegado. E vou parar de compartilhar, pelo menos para a gente se ver um pouquinho aqui. O que é o armazém alfandegado? Ou bounded warehouse. Você traz a mercadoria para o Brasil e deixa dentro de um recinto alfandegado ou cuidado pela Polícia Federal. Por quê? Porque aquele material não foi desembaraçado, ele não foi nacionalizado, ou seja, aquele material ainda pertence ao exportador, porém já está no Brasil. É o exemplo do EAD. É o EAD. Uhum, tá. É o Aqui em EAD. Nauru tem. É o EAD. Qual que é a vantagem do EAD? Você traz uma quantidade grande e vai desembaraçando aos poucos. Você pode se beneficiar da taxa cambial, você pode se beneficiar do acordo no EAD, né, aonde essa mercadoria vai ficar, porque existem taxas também a serem pagas. A única questão é que, enquanto você não desembaraçar, você não consegue pagar o exportador. Então, isso também precisa ser avisado para eles. Olha, isso vai para o armazém alfandegado e eu só vou te pagar em determinadas condições. Por que isso é legal? Justamente pelos motivos que eu comentei, você vai pegando por lotes e tem benefícios de taxa cambial, porém, existe um prazo de validade para ele ficar lá. São 180 dias, se eu não me engano, com 180 dias prorrogáveis. Ou seja, você não pode passar disso, senão a carga vai para perdimento. E se o produto tem data de validade, tem que tomar cuidado para o produto não vencer lá dentro, senão você também não nacionaliza. Por isso que, se você for combinar isso com o cliente, isso pode ser uma vantagem competitiva para ele, porque vai dar uma super agilidade no processo, porém ele tem que saber que ele vai ter que puxar toda aquela carga ali. Né? Então tem um acordo comercial aí por trás, mas é uma ferramenta que dentro de Comex a gente consegue oferecer aí para o cliente. Né? E isso é um pouquinho do que eu trouxe. Uhum. Eu até ia adiantar uma perguntinha aí para não esquecer. É assim, hoje, pelo que você comentou, né, a gente vê uma condição de IAD, talvez ela esteja tendendo a não existir, porque é o meu ponto de vista, ou ter que mudar essa condição. Cada vez mais nós temos produtos da qual a obsolescência programada é mais alta, certo? Então a gente tem lá, eu vou importar, imaginando assim, eu vou importar para deixar lote ali, como você comentou, produto que vence.
Então eu não posso ser lento, vai ser rápido ali que vai, daí não vai ter viabilidade, né? Daí, vou trazer produto alimentício, farmacêutico, alguma coisa do tipo, então não vai ter tanta viabilidade aquela condição. Se for um produto de alta tecnologia, também não vai ser viável, porque a tecnologia tão rápido ela entra em obsolescência também não vai ter esse trâmite. Eu vejo assim que o EAD vai ser um depósito só de minério, né? Que é a única coisa que não acaba não sendo perecível, né? O que você imagina de tudo isso aí? Olha, eu cheguei a utilizar EAD para produto químico, e produto químico tem data de validade. Foi um desafio gigante para a gente poder entender, né, quando era o melhor momento de nacionalização, até para poder o produto chegar para mim ainda bom para venda, né? E os clientes tinham uma margem lá de shelf life que eles queriam. Então, teve que ser feita toda uma negociação com a planta de origem, de quais produtos teriam que ser produzidos e imediatamente embarcados, né? E aí sim a gente se beneficiava da taxa de dólar, porque era uma época onde a taxa de dólar estava oscilando diariamente, né? E aí o EAD, ele entra perfeito, é uma ferramenta perfeita. Agora, se não for para isso, não tem utilidade. Porque hoje, se nós tivermos assim uma época de estabilidade monetária, né, estabilidade do câmbio, e hoje cada vez mais os produtos estão cada vez mais à monta, né, de obsolescência. Então, então teria que mudar, não deixar de existir, mas mudar a sistemática de trabalho, né, para que ele fosse um ganho competitivo, não apenas um entremeio ali, mais uma taxa, né, a ser paga, né? Mas você sabe que, por exemplo, agora eu estou me recordando também, utilizamos o EAD num momento onde todos os meus armazéns não tinham mais espaço. Né? Como a demanda oscilou demais, teve um momento em que meus armazéns ficaram lotados, tanto internos quanto externos. Eu não tinha mais para onde deixar. E se eu deixasse no porto, ia incorrer ao demurrage, que é aquilo que eu comentei. Então, o EAD ele foi uma alternativa bastante viável. Por quê? Porque isso ficava muito perto das minhas taxas de armazenagem aqui, né? Só que eu ainda não tinha nacionalização. Então, ele serve para determinados momentos. É legal a gente saber que existe, porque dependendo do teu problema, você consegue encaixar o EAD. Agora, utilizá-lo simplesmente por utilizar, aí, de fato, não. Isso tem que ter uma estratégia por trás, né? Você respondeu, chegou onde eu queria. Eu fui te cutucando e você respondeu o que eu queria. A Que bom. viabilidade econômica, ter as alternativas realmente, né? E onde ele pode ser utilizado no momento onde não há viabilidade de câmbio, não há, né, esse sejo das negociações cambiais. Beleza, né? Mais uma grande aula, né? Um grande aprendizado aí que você me passou, uma experiência, né? Bem fora da área da logística, como a gente comenta, né? Eu sou um especialista em logística, mas essa área eu não conheço, então mesmo a gente conhecendo muito de uma área, a gente pode não conhecer, como o pessoal fala, né, hoje eu trabalho na advocacia, né, eles acham que a gente, por ser advogado, a gente pode resolver qualquer problema, né, né? Então não é bem assim, como médico também, muitas vezes não pode resolver todos os problemas, então a gente tem uma expertise, e dentro da área da logística e internacional, você é uma grande, né, profissional da área, a gente está trazendo, né, com toda a sua disponibilidade aí, mais uma vez, para eu aprender uma área que eu não conheço da logística, né, e a gente vai se conversando, vai fazer mais vídeos, vamos montar no canal aqui, e espero que esteja te fazendo bem também, né, essa abordagem, estar mostrando para o canal aí todo esse conhecimento aí, e aprendendo a mostrar, né, como funciona esse mundo aí de importação, exportação, e depois a gente vai falar dos incoterms também, que eu apanhei bastante na faculdade para aprender.
Mas ele é tricky, né? Existem pegadinhas deles, mas a gente pode falar, sim, com certeza. E, André, eu queria muito te agradecer, sim, por essa oportunidade, porque, assim, o que a gente conversou aqui não é verdade absoluta, né? Eu deixo aí aberto para toda a tua audiência me fazer perguntas. Eu cresço demais com as nossas conversas, com a tua contribuição. Para mim tem sido fantástica essa experiência, inclusive no momento de organizar as ideias para expor, eu acho que a gente já tem um crescimento e um ganho gigantesco. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui participando contigo nesse episódio, e obrigada pelo crescimento que você tem me proporcionado também. Muito obrigado mais uma vez, e agradecer, né, como o toque aí que você me deu, agradecer a todos que estão aí assistindo e que forem vir assistir, né, o nosso vídeo a qualquer hora, a qualquer momento, né, do dia, da noite, da madrugada, e se for assistir ao vivo, né, vendo a Juliana, vai ter um carisma dela aí para ajudar. Quem estiver ouvindo vai ser também muito bem interessante. Então, as plataformas a gente põe no YouTube, mas dá para ouvir o YouTube também, pessoal, quem gosta de ouvir no caminho aí, né? Então, fiquem à vontade, e agradecer mais uma vez a audiência de quem está aí acompanhando o canal. O canal é um canal orgânico, né? A gente não tem nenhum impulso aí monetário, a gente está crescendo de acordo com que os parceiros, amigos aí que a gente vai conhecendo no decorrer dos tempos aí tem compartilhado com a gente, e se Deus quiser aí daqui a alguns anos vai ser um grande canal que possa todo mundo estar se ajudando aí a crescer cada vez mais. Obrigado mais uma vez pela audiência de todos, e agradeço a Juliana mais uma vez pela parceria. Obrigado, Ju. Até uma próxima.